Olá, povo abençoado de Deus, que bom poder estar convosco por esses momentos e podermos refletir a respeito das coisas do reino de Deus. Nessa manhã eu quero fazer uma breve reflexão com os irmãos a respeito de um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, e somente um versículo que diz, o versículo 19, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, nós temos plena convicção, total conhecimento de que a igreja tem atravessado um período bastante crítico na história da trajetória dela, e eu não acredito que tenha havido um tempo como esse que nós vivemos, no que diz respeito aos costumes, às tradições, ao doutrinamento, à atividade, às ações, enfim, a vida doutrinária na igreja em todos os tempos, tal qual nós vemos hoje. E isso é bastante observado quando nós vemos o excesso de doutrinas estranhas, de tantos desvios doutrinários que alguns beiram a heresia e outros são pura heresia. Essa é uma realidade, né? Não temos aqui a intenção de fazermos comparação com quem está mais dentro dos ensinamentos de Jesus, quem está mais distante. Não é esse o objetivo. O objetivo é um outro. Nós temos uma curiosidade bíblica onde Jesus deixa ordenanças para a igreja e Jesus deixa comissões. É tido no meio cristão de que a maior das comissões que ficaram determinadas para a igreja é a comissão de nós transmitirmos o Evangelho, de nós evangelizarmos o mundo. E isso Jesus foi muito enfático. Pouco antes dele subir aos céus, ele inclusive determinando que a igreja esperasse a capacitação dos céus e que depois saísse pregando o Evangelho. Quando lá, no final da sua trajetória, pouco antes de subir aos céus, 2 evangelhos distintos vão tratar desse assunto. Primeiro, o Evangelho de Mateus e depois no Evangelho de Lucas, quando Jesus diz, ide. Aliás, perdão, Evangelho de Marcos, quando Jesus diz, ide, indo, pregai o Evangelho a todas as nações. É historicamente aceitado e difundido pelos estudiosos, pelos teólogos, que o Evangelho de Marcos ele é o primeiro evangelho escrito e que o Evangelho de Mateus é posterior ao de Marcos. Mas o cânon, por uma curiosidade que nós diríamos uma curiosidade sobrenatural, o cânon evangélico
ele inverteu a ordem, colocou o evangelho de Mateus como o primeiro e o de Marcos como o segundo. E há aí também uma curiosidade que vem da parte de Deus, do mover de Deus ordenando as coisas, porque no evangelho de Mateus a ordem de Jesus é ide e fazei discípulos. E no evangelho de Marcos, ide e pregai o evangelho. Então há aí uma sincronia da preeminência da ordem de Jesus no que diz respeito a discipular. É necessário primeiro ser discipulado para depois você partir para a ordem do evangelho de Marcos, que é ir de pregar o evangelho. Jesus mostra isso na sua ação, quando ele discipula os 11 apóstolos, e após esse discipulado, eles então passam a ser apóstolos. Eles eram então, durante toda a trajetória com Jesus, eles eram discípulos, eram alunos. E depois que Jesus parte, então já os deixou capacitados para darem prosseguimento na ação da igreja, que era de pregar o evangelho. Nós precisamos considerar aspectos fundamentais para o discipulado, que não é uma ação similar à de Jesus no seu discipulamento com os apóstolos, porque o discipulado de Jesus, diferente do nosso, e isso se deve muito ao nosso contexto atual, à nossa vida, de que Jesus ele nos ensina muitas coisas no relacionamento dele com os apóstolos, no que tange ao discipulamento. O primeiro ponto é que Jesus ele tem uma convivência cotidiana, diária com os apóstolos. Essa é uma maneira de discipular onde Jesus ensina muito mais com o seu exemplo de vida. Nós não temos como transmitir esse discipulamento, porque às vezes nós estamos preparando, discipulando alguém, mas ele não vive conosco no dia dele. Ele nem sabe quais são as nossas atitudes em casa, no emprego, e ele não pode aprender. Os exemplos que nós passamos são muito ralos, não são profundos, são rasos demais. Não dá para transmitir na íntegra qual é o comportamento, qual é a atitude, a ação, as palavras, os atos que um cristão que está sendo discipulado deve aprender conosco, porque não há esse convívio. Discipulado é fundamentalmente isso, é o convívio cotidiano, convívio diário, que nós não podemos aplicar. E Jesus nos mostra algo com essa atitude, que hoje nós ouvimos, tem um ditado que diz, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Nós não conseguimos discipular esse discipulado de Jesus por conta da nossa vida cotidiana, o corre-corre diário, e até porque a igreja atual ela não tem o mesmo comprometimento dos discípulos de Jesus passar na coletoria e falar para Mateus, segue-me, e ele sai andando atrás de Jesus e larga tudo. Jesus passa, fala com Pedro, com João, e todo mundo sai andando atrás dele para perambular, para peregrinar. Não há o comprometimento de um Eliseu que é chamado por Elias e ele vai se despedir dos pais, quebra o arado e queima e faz uma fogueira e mata um boi, faz churrasco para se despedir de todo mundo e sai andando. Não é esse. Então a gente não tem muito exemplo para discipular. E essa é uma falha estrutural que deu ensejo a todo esse movimento com algumas coisas que a gente falou que beira a heresia e outros pontos que são totalmente heresia. Que nós possamos aprender a discipular na nossa casa, onde trabalhamos, onde vivemos, na igreja, que nós possamos aprender a discipular
pegando ao máximo o exemplo de Jesus, para que nós tenhamos uma vida de discipulado bem mais eficiente do que a que nós temos. E que também é necessário para se discipular, o discípulo precisa querer ser discipulado. Se ele não quiser, não existe discipulado. Amém? Que Deus abençoe.